Bom dia, espero que estejam todos bem. Hoje é o dia de a gente trazer um vídeo sobre um aprendizado, né? Eu prometi isso desde o início aqui da criação dessa página, contar storytellings, né? Que é uma técnica utilizada para a gente aprender contando histórias. Então, eu passei por bastante já, né? Na vida de empresário e também na vida pessoal e aí eu gosto de contar essas histórias e contar o que eu aprendi para que vocês também, né, aprendam, já que a gente tem algo em comum aqui que todos, a grande maioria que está assistindo esse vídeo aqui é dono de laboratório. O que eu tenho aprendido nas últimas semanas é algo que para mim novo, né? Que essa jornada de fazer um canal para conversar com as pessoas via internet, para mim isso era uma coisa completamente fora da realidade. Eu jamais imaginei que eu iria fazer isso se alguém me dissesse isso há um ano atrás. Mas eu venho numa jornada de estudo, de autoconhecimento, de enfrentamento dos meus bloqueios, dos meus medos, e isso tem me ajudado muito, né? E eu vejo que isso também impede, pelo feedback que eu tenho aqui, que eu tenho recebido, muitas pessoas têm esses impedimentos e esses bloqueios que impedem de crescer, tanto como pessoa quanto como empresário. Seja medo de investir, medo de se expor publicamente, como eu faço aqui, eu tinha muito medo disso, mas por N motivos, por medo de julgamento, por medo de estar fazendo algo que não tenha relevância para ninguém. Então eu acabei trabalhando isso na minha cabeça, né? Porque o principal bloqueio para esse tipo de situação está na nossa mente, né? A gente faz um pré-julgamento que a gente vai fazer isso e alguém vai achar ridículo ou vai achar errado ou não vai ter relevância, eu estou aqui fazendo papel de bobo, né? Então a gente já sofre por antecipação, sendo que nunca fez. E aí não faz. Simplesmente não faz e não dá resultado e aí o cara não cresce, entendeu? Então, a questão de ser dono de uma empresa, geralmente a empresa é a cara do dono, né? E se não for, tem alguma coisa errada. Mas então a gente tem que expor o que a gente pensa, a gente tem que expor os nossos pensamentos, tem que passar para as pessoas o que a gente quer, deixar muito claro, né, o intuito, principalmente essa palavra bastante modinha que está no momento, que é o propósito, né? O propósito sim é muito importante. Na tua empresa tu tem que ter um propósito de existir, né? Por que você faz o que você faz? Aí todo mundo, porque eu amo o que eu faço, eu ganho dinheiro. Lógico que ótimo, né? Mas não é a maioria das pessoas que trabalham com o que gostam. A gente tem que ser realista. Eu comecei o meu negócio, como muitos aqui devem ter começado, para ganhar dinheiro. Eu era um recém-formado, eu precisava ganhar dinheiro, precisava viver, precisava comprar um carro mais legal. Eu tinha esse intuito, eu não pensava em. Eu achei que eu sabia o que eu queria da minha vida, né? Hoje, 15 anos, quase 16 anos depois, eu vejo que talvez não era bem isso. Eu estou me achando muito aqui nessa comunicação com as outras pessoas. A partir do momento que eu comecei a estudar mais a minha personalidade, a minha mente, eu comecei a entender melhor os outros e comecei a ver que o meu propósito talvez eu achei que era uma coisa e está sendo outra. Está sendo muito prazeroso aqui trocar essas ideias com vocês. A live que eu fiz ontem aqui foi muito legal. Esse retorno que eu recebo das pessoas aqui para mim assim é gratificante, me estimula muito, me dá muita energia, né? Inclusive para eu tocar a minha empresa. Então, quer dizer, a empresa já está sendo um reflexo do que eu estou fazendo fora dela, né? Então, assim, não é esqueçam, né? Mas não deem tanto assim, claro que a empresa tem que ter o propósito, né? E os funcionários têm que saber disso. Por que ela existe? Ela existe por quê? Para nós ganhar dinheiro? Beleza, pode ser. E é para isso mesmo, a empresa tem que dar lucro, a gente não pode esquecer disso. Mas a gente dá diagnósticos e o bem-estar, prevenção e promoção da saúde. Beleza? Melhor ainda, se você gosta disso, né? Ótimo. Só que são poucas pessoas hoje que ganham muito dinheiro com o que amam, né? A gente costuma fazer o que dá dinheiro, né? Então,
Mas é bom a gente parar e pensar se isso aqui está me trazendo gratidão pelo que eu faço, né? Se isso está me trazendo um retorno interno, porque trabalhar por dinheiro, tu vai trabalhar por um tempo, daqui a pouco tu tem o dinheiro e aí qual é o teu propósito, né? Se era ganhar dinheiro. O dinheiro, ele é o meio, ele não é o fim. Porque se fosse o fim, tu ganha o dinheiro e acabou a vida, resetou a vida, né? Isso não existe. Então, eu vejo, por exemplos que a gente tem, né? Por exemplo, o Jorge Paulo Lemann. O cara é milionário, o cara tem a maior cervejaria do mundo e ele continua trabalhando e comprando novas empresas e fazendo novos negócios. Mas por quê? Porque o propósito dele não é ganhar dinheiro, o propósito dele talvez seja dominar o mundo das cervejarias, né? Tem uma cerveja em todo bar do mundo, parece que alguém me falou isso uma vez. A gente tem vários empreendedores hoje no Brasil que o propósito deles não é ter dinheiro, porque dinheiro eles já têm, mas eles continuam fazendo. E a gente tem que pensar isso, parar e pensar nisso, né? E uma das minhas grandes, até eu fiz uns stories semana passada e foi muito legal o retorno que eu tive, né? Que uma das minhas grandes conquistas como empresário é ter tempo livre para eu ficar com meu filho hoje. Nas terças de manhã e nas sextas-feiras eu fico com ele pela manhã, né? Passeio com ele, vou ter o meu tempo com ele. Além, né? À tarde ele tem aula, mas isso para mim foi uma grande conquista. Por quê? Porque isso é uma coisa que não tem valor, não tem dinheiro, né? Se eu fosse vender o tempo com meu filho, quanto que eu iria cobrar? Eu falei, não tem dinheiro isso. Então, a gente é rico e não sabe, né? Até ontem eu assisti um Reels eu acho que foi do Paulo Vieira, ele falou assim, mostre que você é milionário sem dizer que é milionário. Era um tempo livre com a família dele, né? Então, isso não tem preço. Então, a gente é rico já só, talvez não de dinheiro, mas a gente é rico de saúde, de poder ter a família, de poder ter o tempo com o filho. Agora, se você não tem isso e quer ter, aí você vai ter que investir na tua empresa para ela poder andar sozinha, para tu poder ter isso, né? Eu tenho recebido uns outros feedbacks aqui, tipo, teve um colega que escreveu que eu queria ter a vida que eu tenho. Eu falei, mas cara, todo mundo pode ter essa vida, mas tem que investir, ela não vai acontecer sem querer e de graça, né? Não tem como, a gente tem que parar e pensar o que eu quero da vida. Então tá, eu vou seguir nesse caminho. Agora, como diz o gato da Alice nos Países Maravilhas, ele fala, para onde, o que você quer, Alice? Ela assim, eu não sei, mas para onde eu devo ir? Mas se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. E é isso, basicamente isso é muito, eu uso até esse vídeo nas reuniões dentro do laboratório. Se você não sabe o que você quer, onde você quer chegar, qualquer caminho serve, e daí não chega a lugar nenhum, né? Então, tem alguns colegas que também, cara, eu tenho um emprego, tenho um laboratório, e eu vejo que não vai a coisa. Eu falei, claro que não vai, cara, porque a maior parte do teu tempo tu não investe no teu negócio, tu fica lá preso àquela falsa sensação de segurança que tu tem que arriscar, não é arriscar, né? Vai depender de você, o tempo que você gasta, né? Tem uma pergunta que quando alguém vem com essa demanda, eu faço assim, cara, qual é o tempo que tu gasta, qual é a porcentagem do teu tempo que a porcentagem da tua renda? É do teu emprego ou da tua empresa? Geralmente o cara vem assim, é 70% da minha empresa e 30% do meu emprego. E qual o tempo que tu destina em porcentagem? É muito menor para a empresa, então quer dizer, a empresa num tempo pequeno dá um grande resultado. E você tem dúvida de que se você investir na tua empresa, tu vai ter mais retorno? Eu não tenho. Porque eu já vi muita gente fazendo isso e dando certo, inclusive eu já fui atrás de emprego, inclusive, mas isso é um outro momento que eu vivi e foi uma virada de chave e hoje eu vejo que eu estava perdido na minha mente, mas hoje eu já estou no trilho e acelerando, e isso que importa, a gente não pode chegar num ponto e relaxar, né? O empreendedor não pode relaxar. Eu ainda postei ontem aqui uma figurinha assim, a zona de conforto para o empreendedor ela não existe, ele tem que estar sempre fuçando alguma coisa, procurando novos métodos para buscar mais negócios, buscar notoriedade, buscar autoridade, buscar métodos de diminuição de custos, como a gente fez ontem na live, né? Seja de tributos, seja de compras, enfim. Mas a mensagem que eu queria deixar aqui era essa, assim, né? Todo mundo pode tudo. Eu vejo assim, as pessoas às vezes me vendo como, o cara tá em outro patamar. Eu falei, cara, mas assim,
eu vim de baixo, né? E todo mundo pode, só que tem que parar e pensar. Hoje eu consigo porque eu tenho tempo para pensar no negócio. Se você está envolvido na operação o tempo todo, não tem tempo para pensar. E aí quem é que vai pensar? Se ninguém pensa, a empresa vai ficar no mesmo lugar, né? Então é bem, digamos assim, não é risco, né? Não é um risco você sair da operação, mas você tem que pensar como vai fazer isso para poder pensar na empresa e aí a empresa funcionar sozinho, você ter tempo para sua família, você ter tempo para pensar em dinheiro, você tem tempo para pensar nos teus propósitos, talvez achar uma situação ou um trabalho, né? Seja dentro da tua empresa, às vezes tem uma parte da tua empresa que você pode fazer que é algo que te dá muito prazer e você faz sem trabalhar, digamos assim, né? Tem aquela frase que diz assim, você vai parar, se você descobrir o que você ama, você não vai trabalhar nunca mais na tua vida. E é basicamente isso, né? Eu faço esses vídeos aqui, eu gasto um tempo por semana. Eu tiro, hoje nas quartas-feiras é o dia que eu tirei para produzir esse tipo de conteúdo. Então eu tiro um dia inteiro quase, né, para entregar e isso me traz muito prazer e satisfação, por isso que eu faço, né? Eu não monetizo isso ainda de forma, né? Claro que eu penso em fazer isso mais para frente, mas são projetos mais para os próximos meses aí. Tá bom? E isso também já deixa um spoiler aí para vocês, que a gente vai ter algumas novidades aqui na página. E me alonguei demais, então é que esse tema eu fico falando até amanhã. Mas espero que isso impacte na vida de vocês. E se quiser, deixa um retorno aqui, deixa um feedback para mim, curte, compartilha. Então faz o que bem entender, tá joia? Grande abraço a todos, fiquem bem e até mais.